Você já reparou que a carteira de investimentos tem um talento especial para desandar sozinha? Você monta um plano bonitinho, aí um ativo sobe demais, outro cai, o dólar dá uma esticada, a Selic muda o humor do mercado, e quando você vê, sua carteira virou outra coisa, sem você perceber. Hoje eu vou te mostrar como o administrador de patrimônio resolve isso com um processo simples: rebalanceamento. Sem achismo, sem pânico e sem ficar comprando e vendendo toda semana. Antes de tudo, isso aqui é educação, não é recomendação, porque 2026 pede rebalanceamento mais do que aposta. O Brasil entrou em 2026 com a Selic em 15% ao ano. O Copom manteve a taxa e sinalizou cautela, sem dar pista clara de corte imediato, falando em manter a política restritiva por um período prolongado. Ao mesmo tempo, o mercado já projeta a queda da Selic até o fim de 2026. Por exemplo, projeções em torno de 12,25%, com inflação prevista perto de 4,06% em 2026, no Boletim Focus. Traduzindo, 2026 pode ser um ano de transição, com juros ainda altos, mas com chance de mudança ao longo do caminho. E quando o cenário muda, os preços dos ativos mudam junto, e sua carteira sai do trilho. É aí que o rebalanceamento vira a ferramenta do adulto na sala. O que é rebalanceamento? Em português, claro, rebalancear é trazer sua carteira de volta para o plano. Você define um alvo, porcentagens, e com o tempo a carteira entorta. Se você não corrige, você pode acabar correndo um risco que não queria. A ideia não é adivinhar o mercado, é administrar risco. E isso é tão básico que casas gigantes de investimento falam disso o tempo todo. Rebalanceamento serve para manter sua alocação alinhada ao seu nível de risco e aos seus objetivos. A armadilha número 1, deixa assim que está bom. Vou te dar um exemplo simples. Você monta uma carteira equilibrada pensando assim: uma parte em caixa pós-fixado, para dormir bem. Uma parte em inflação, para proteger o poder de compra. Uma parte em renda, FIIs e dividendos. Uma parte em crescimento, bolsa exterior e, se fizer sentido, cripto com regra. Aí, a bolsa dá uma disparada e o dólar sobe. Sem você fazer nada, sua carteira pode ficar muito mais agressiva do que você imaginou. E sabe o que acontece com muita gente? Ela só percebe quando cai. Ela fica confortável comprando quando sobe e desesperada quando cai. O rebalanceamento evita esse ciclo emocional. O método do administrador. 4 decisões e pronto. Agora vamos ao passo a passo que eu recomendo. Decisão 1. Qual é o seu alvo de carteira? Você precisa escolher um alvo simples, não precisa ser perfeito. Exemplo de alvo equilibrado. Apenas exemplo. 40% caixa pós-fixado, 25% IPCA, mais 15% FIs. E dividendos 15% ações, Brasil e exterior, 5% cripto com regra. Percebe? É uma fotografia do seu plano. Se você não tem alvo, você não rebalanceia. Você só chuta. Decisão 2. Qual é o gatilho do rebalanceamento? Aqui mora o segredo. Muita gente rebalanceia toda hora e vira trader sem querer. Outros nunca rebalanceiam e viram refém do mercado. O método mais simples é gatilho por desvio. Regra prática do administrador. Se um bloco da carteira desviar 5 pontos percentuais para cima ou para baixo, você rebalanceia. Exemplo, seu alvo de FIIs era 15%, virou 20%. Passou do gatilho? Sim. Então você corrige. Isso te impede de mexer por ansiedade. Decisão 3. Como rebalancear sem pagar pedágio à toa? Aqui vai uma sacada que melhora a vida. Primeiro, rebalanceie com aportes novos. Ou seja, em vez de vender o que subiu e comprar o que caiu, você direciona o dinheiro novo para o que ficou para trás. Exemplo bem vida real. Se ações caíram e ficaram abaixo do seu alvo, seu próximo aporte vai mais para ações. Se caixa ficou pequeno demais, seu próximo aporte vai para o pós-fixado. Você faz a carteira voltar para o plano sem vender, ou vendendo menos. Isso reduz custo, reduz imposto e reduz estresse. Decisão 4. Qual a frequência mínima para revisar? Mesmo com gatilho, você precisa olhar a carteira de tempos em tempos. Minha sugestão para o investidor comum: revisão mensal de 5 minutos, só para conferir se entortou demais. Rebalanceamento de verdade, trimestral ou semestral, e pronto. Mas rebalancear é vender o que está subindo? Às vezes, sim. E isso dói no ego. Porque parece que você está jogando contra o que está dando certo.
Só que pensa como administrador. Você não está dizendo esse ativo é ruim. Você está dizendo o peso ficou grande demais para o meu plano. Rebalanceamento é como colocar o cinto de segurança antes de pegar estrada. E tem um ponto muito importante. Rebalancear pode significar também o contrário. Comprar mais do que caiu para você não ficar conservador demais e perder recuperação. O rebalanceamento em 2026. O que tende a mexer mais na carteira. Sem prever o futuro, dá para entender as forças que puxam sua carteira. Juros e expectativas de juros. Quando o mercado acredita em queda de juros, alguns ativos que sofrem com Selic alta podem respirar. Quando a visão muda, o caminho pode inverter. E o Copom tem reforçado cautela, o que mantém esse assunto no radar. Inflação e ruído político-econômico. Se a inflação esperada fica acima do centro da meta, o mercado tende a cobrar mais prêmio, e isso mexe em preços. O Focus projetando inflação em 2026 na casa de 4% mostra que o tema segue vivo. Dólar e exterior. Em ano com incerteza, o dólar pode oscilar e mudar o peso da sua parte internacional. Cripto pode mudar a carteira com uma velocidade absurda. Por isso, o tamanho pequeno e a regra clara são obrigatórios. O rebalanceamento é o jeito de você atravessar isso sem precisar virar especialista em notícia. Exemplo prático, para você copiar. Imagina uma carteira de 100 partes, para facilitar a conta. 40 partes em caixa pós-fixado, 25 partes em IPCA, mais 15 partes em FIIs, 15 partes em ações Brasil e exterior, 5 partes em cripto. Agora, depois de alguns meses, ficou assim. 32 partes em caixa, 25 partes em IPCA, mais 18 partes em FIIs, 20 partes em ações, 5 partes em cripto. O que aconteceu? Sua carteira ficou mais arriscada do que o plano, por quê? Caixa caiu e ações subiram. O rebalanceamento aqui seria reforçar caixa e reduzir um pouco ações, ou fazer o próximo aporte todo em caixa até voltar para o alvo, e ajustar FIIs se passar do seu gatilho sem drama, sem adivinhar se amanhã sobe ou desce. Fechamento, a mentalidade certa. O rebalanceamento é chato? Um pouco, mas ele é o que separa o investidor organizado do investidor ansioso. Em 2026, com Selic alta e possibilidade de mudança ao longo do ano, o seu objetivo não é acertar o ativo do momento, é manter sua carteira dentro do seu plano, para você não se auto-sabotar. Agora comenta aqui, você já tem um alvo de carteira definido ou ainda investe no improviso? Lembrando que de segunda a sexta, às 22 horas, horário de Brasília, tem Giro Econômico aqui no canal. E se você gostou desse vídeo, curte, compartilha com os amigos e se inscreve no canal para receber mais vídeos como esse. Até o próximo vídeo e cuide do seu patrimônio.